Boa noite. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer assim imenso estar aqui nessa noite com vocês. Hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro, 19 horas e 4 minutos, e vamos aí iniciar uma série de vídeos, né, conteúdos, lives que eu quero compartilhar com vocês sobre essa área de controladoria, né? A profissão controller. Então eu resolvi, depois de pensar com bastante carinho, compartilhar, né, essa, essa experiência que eu já tive, que eu tenho de anos trabalhando na área, estudando, ministrando cursos, né, nas faculdades, enfim, tanto no ensino, né, da graduação como da pós-graduação. Então eu resolvi, né, nesse momento, talvez um tanto quanto conturbado, que a gente se encontra com essa questão da pandemia, de isolamento social, mas que de certa forma nos permitiu que nós revisássemos, né, algumas práticas, alguns comportamentos, né, algumas questões que no dia a dia normal que existia antes, nós pouco pensávamos, né, estávamos sempre naquela corrida, né, corrida dos ratos, como diz um escritor, de não ter tempo para parar, para pensar, enfim, de repente agora, seja lá, né, qual foi a providência divina, nós fomos obrigados a nos recolher, e desse recolhimento, obviamente, a gente passou a repensar muitas coisas. Muitas coisas como, por exemplo, a área profissional, os negócios, o ensino, né? Começamos a sair de uma condição, vamos dizer assim, confortável, né? E, vamos dizer assim, não vou dizer antiquada, mas algo que era mantido como algo tradicional, né? E agora nos deparamos com um novo normal, ok? Então eu resolvi fazer esses conteúdos, né? Esse é o primeiro, que na verdade é um conteúdo que eu já possuía, que eu já utilizava, quando eu abro as minhas aulas, né? Principalmente na pós-graduação, né? Aulas voltadas para cursos de formação, né, em controladoria e finanças, para as disciplinas, né, direcionadas para a controladoria. Eu sempre abro com essa aula ou com esse material, né, pode dizer que seja uma palestra, uma pequena palestra, enfim, para falar um pouco sobre, né, a profissão do controller, né, que é essa profissão, né, controller, né, que vem sendo aí bastante utilizado ultimamente em empresas de grande porte, de médio porte, e chegando também nas empresas pequenas, né? Talvez não ainda com o nome, né, cargo controller, mas com algum outro cargo, mas enfim. O importante é que eu, na minha opinião, eu defendo muito que controller ou controladoria nada mais é do que uma metodologia, né, ou um conjunto de técnicas que você utiliza para empregar, né, aplicar na empresa para fazer uma gestão de maior, como eu posso dizer assim, maior controle, né, de algo mais quantificado, né, que haja realmente planejamento, acompanhamento, monitoramento, né, de metas, de objetivos, de estratégias, que no fundo nada mais é do que fazer com que essas empresas, esses negócios,
quando definirem um planejamento, definirem um objetivo, uma meta, haja alguém que faça esse acompanhamento, que faça esse monitoramento, que zele, né, pela busca desse resultado. Então, foi isso que me motivou a começar a compartilhar, né, um pouco desse meu conhecimento na área, seja, né, através de estudos acadêmicos, experiências profissionais, né, mas peguei todo esse contexto e coloquei aí nesse primeiro material e que virão muitos outros. Tá? Já tenho aí já um segundo material pronto e vou produzir mais e mais e mais, né, para usar agora nesses novos meios de comunicação, que é uma tendência também natural, né, do mundo digital, né, do mundo virtual, e compartilhar com vocês, seguidores, alunos, empreendedores, pessoas que querem se interessar ou entender melhor como melhorar, né, o seu desempenho, né, do seu negócio, da sua empresa, enfim. É isso. Então, partindo disso, eu vou iniciar aqui a apresentação desse material. Vou estar acompanhando aí no YouTube, que tem um chat lá aberto, né? Por acaso, se alguém queira fazer alguma pergunta, eu vou tentar acompanhar simultaneamente e trazer isso para dentro do nosso contexto, ok? Eu quero levar isso muito assim, no sentido de um bate-papo, de uma conversa, né, informal. Tanto é que eu estou vestido camiseta, né, para fazer essa minha primeira live, camiseta do Capitão América, né? E de forma bastante descontraída, mas com um objetivo único: levar conhecimento e esclarecimento sobre essa profissão que para alguns pode ser ainda desconhecida, para outros, né, pode ser já conhecida, mas que no fundo eu entendo que, não quero colocar dessa maneira, mas infelizmente só lembram, ou as empresas, as áreas, enfim, quando há momentos de crise. E aí vocês vão entender isso no decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo, porque os profissionais de controladoria são requisitados em tempos de crise. Por quê? Porque é só no momento da crise que vão recorrer à controladoria. Ok? Todo mundo sabe que existe controladoria, por exemplo, no governo, né? No controle do Estado, Controladoria Geral da União. E por que existe uma controladoria lá no Estado? Né? Deduzindo, né, de forma morfológica, enfim, derivada da palavra, fazer algum controle, fazer alguma inspeção, né, acompanhar gastos, daí vocês já podem ir deduzindo qual a importância do papel do controle, ok? Então eu quero começar com vocês falando então, né, um pouco da minha carreira, que é sempre bom, né? A gente quando, por exemplo, vamos comprar um livro, né? A gente sempre olha lá na contracapa, né? Ou na parte de dentro, quem que escreveu o livro? Quem é o autor? Né? O que ele traz de bagagem, né? Ou de propriedade para escrever sobre aquele assunto? Isso é a coisa mais natural, né? A gente vai lá e olha, o que é, né? Escreveu aqui sobre tal título, quem que é a pessoa? A gente quer conhecer o autor, né? A gente quer dialogar com o autor, como eu aprendi, né, como uma professora, coordenadora, né? A gente dialoga com os autores, ok? Então a gente vai dialogar aqui e de imediato eu vou fazer uma apresentação, né? E dizer quem é professor Alex Magalhães, ok? Mestre em Controladoria e Finanças e com mais alguns conhecimentos aí que eu quero compartilhar com vocês. Então, está aqui a nossa apresentação, né? Inicio aqui fazendo
apresentação formal, né, como eu disse aí, usando o exemplo do autor de livros, né, minha formação mestre em Controladoria e Finanças, né, em Ciências Contábeis pela PUC, fiz alguns cursos de pós-graduação e minha formação básica, né, base de tudo, né, do meu conhecimento é administração de empresas. Trabalhei aí por muitos anos na iniciativa privada, em empresas principalmente de grande porte, multinacionais, né, trabalhando em áreas de crédito, risco, gestão, né, tendo a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento, por exemplo, de implantação de sistemas, modelando processos, né, automatizando processos. E depois de um certo tempo eu senti a necessidade, obviamente, de aprimorar cada vez mais o conhecimento, né, o conhecimento técnico, e acabei por fim fazendo um mestrado e me interessei muito pela docência, né, em dar aula, em compartilhar aquilo que eu vivenciei, né, nas empresas, que eu adquiri em sala de aula enquanto aluno, e depois fui formatando essa ideia, né, melhor essa ideia, fazendo um mestrado em Ciências Contábeis direcionado para Controladoria e Finanças, que é justamente para a área de gestão. Isso me deu uma oportunidade também, por conta da minha formação em administração, de, vamos dizer assim, ser um professor, vamos dizer assim, muito híbrido, atuando em diversas áreas ou disciplinas, né, para compartilhar ou, né, repassar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência. Tá? Então, isso acabou dando uma oportunidade de dar aulas em diversos tipos, diversos cursos, né, ou cursos variados, né, da pós-graduação, da graduação, e também disciplinas, né, diversas disciplinas aí variadas, mas sempre dentro do contexto, né, ou da área da gestão de finanças, de contabilidade, né, de custos. Então, eu costumo dizer que a administração, em junção com a controladoria, ela dá uma visão muito ampla de todo o processo, de todo o negócio da empresa. Tá? Desde a área de produção até a área de marketing, passando por sistemas, passando pelo orçamento, passando pela estratégia, enfim, acompanhando o operacional. Isso, no meu ponto de vista, é muito importante, foi muito importante no desenvolvimento da minha experiência, dos meus conhecimentos dentro da área da controladoria. Ok? Enfim, como é que a gente vai seguir a nossa pauta aqui? Tá? Eu vou ficar aqui no cantinho, né, para não atrapalhar muito, mas a nossa pauta aqui ela vai seguir da seguinte maneira. Vou falar um pouco sobre a origem da controladoria, o papel da controladoria, né, a função do controller, a importância, né, da controladoria no planejamento estratégico e o mercado de trabalho. Esses são os 5 pontos principais aí que eu sempre destaco quando, como eu falei, faço a abertura, né, das aulas inaugural do curso de pós-graduação, enquanto eu coordenava, né, cursos aqui em Salvador, né, estamos falando aqui de Salvador, Bahia, onde atualmente eu moro. E também para dar, né, uma visão do que o profissional ou do que o discente, o aluno, né, enquanto cursando, né, essa pós-graduação ou esse MBA em Controladoria e Finanças, o que ele pode esperar, né, como expectativa de mercado e o que será, né, buscado nele, né, quando formado, né, preparado para ser uma liderança na área de controladoria. Então são esses 5 pontos aí que a gente vai abordar. E já para avisar aí, de repente, quem estiver, né, acompanhando a live, eu espero que não demore aí mais que 40 minutos. Esse é o tempo que eu acho que mais que suficiente
para estar conversando com vocês aí e passando, né, essas informações, compartilhando essas informações com vocês aí. Eu já vi que chegou uma pessoa aqui no chat, né, olhando aqui rapidamente agora pelo canal, né, porque na verdade eu transmito para um outro aplicativo. Nina Carolina, boa noite, professor. Boa noite, Nina. Obrigado aí, né, pelo prestígio, pela presença, e espero contribuir aí de forma significativa aí, né, no que você estiver buscando aí em termos de conhecimento sobre essa profissão, sobre a área de controladoria, tá bom? Então vamos lá, né? Seguindo aqui a, a nossa pauta, né? A nossa reunião tem uma pauta. Vamos seguir aqui com os tópicos que eu destaquei, que eu deixei aqui para a gente ir nos norteando em relação ao assunto, né? Ao tema que nós estamos tratando aqui, tá bom? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre a origem da controladoria, né? O se originou a controladoria ao longo desses anos ou do séculos, se a gente for observar aí uma ordem cronológica, né? Desde quando se criou, se inventou a contabilidade, né? Para aqueles que são contadores, devem lembrar bem disso, né? Nas suas aulas, né? Sobre a história da contabilidade, né? Luca Pacioli, né? Frei Luca Pacioli, no século XV, né? Quando surgiu a contabilidade, quando ele inventou, né, o método das partidas dobradas, basicamente era uma forma de controlar, né, para os navios mercantes, né, para aqueles exploradores que viajavam, né, pelos sete mares aí, desbravando novos territórios, e pela própria igreja também, né, que ele fazia esse controle do patrimônio da igreja, né. Ele inventou aí o método das partidas dobradas. O que é o método das partidas dobradas? Só para a gente situar rapidamente aqui. Nada mais do que te dizer o seguinte: olha, eu peguei R$ 1.000 emprestado, ok? E estou empregando em algo. Então, de um lado, né, quando a gente fala do patrimônio da empresa, né, de um lado vai estar lá as obrigações que a empresa tem, né, com credores, e do outro lado os direitos, né, bens e direitos que a empresa tem, né, sobre devedores. Então, quando ele faz essa separação, esse controle, é mais ou menos o seguinte: olha, o camarada ia viajar, pegava um dinheiro emprestado com alguém e falava: ó, tá aqui na sua caderneta, você deve 10.000 moedas de ouro para o senhor feudal, sei lá, né, sei lá quem seja. E você vai empregar essas 10.000 moedas de ouro aonde? Aí o capitão lá, né, do navio falou assim: eu vou comprar mantimentos para minha tripulação, eu vou comprar equipamentos, eu vou deixar aqui uma reserva, porque eu não sei se de repente eu preciso, na onde eu tiver que aportar, se vou precisar comprar mais coisas, né, enfim. Ou seja, ele tinha uma dívida, e dessa dívida, que era a fonte de recurso, ele empregava em algo que iria gerar mais recursos para ele. Ou simplesmente falou: não, esse dinheiro é meu e eu estou empregando na viagem. Né? Então, você tem uma origem e um destino. Essa é vamos dizer assim, o conceito, a dinâmica, né, de partidas dobradas. O dinheiro tem que ter uma origem e um destino. E o que o Frei fazia? Ele procurava controlar, né, essa dinâmica, esse fluxo, né, buscando zelar também pelo próprio patrimônio das pessoas ao qual ele estava monitorando, né, aqueles recursos. Então, no meu entendimento, ele estava zelando pelo patrimônio, né,
dessas pessoas, ou desses exploradores, enfim. Daí surgiu então, né, a contabilidade propriamente dita, né, com esse método de partidas dobradas, né, e já com uma função, né, de um contador, vamos dizer assim, um guarda-livros, né, que era zelar pelo patrimônio desses, né, comerciantes. Tá? Depois disso, né, falando aí século XVIII, século XIX, quando chega a Revolução Industrial, onde é que começou a ganhar mais destaque essa questão do controlador, né, que ainda estava ali, vamos dizer assim, de forma híbrida, misturada com, né, o contador, enfim, não tinha ainda uma separação, né, das contabilidades, vamos dizer assim. Né. Então, no século XVIII, século XIX, quando acontece a Revolução Industrial, lá na Europa, enfim, e que todo aquele processo que era até então artesanal, e ele passa com a evolução da tecnologia, o emprego de máquinas, né, a ter uma produção maior e em larga escala, né, começou a se preocupar também não só da forma como se empregava o dinheiro, mas os gastos, os custos, né, que eram gerados naquela produção em larga escala ou em série. Né? Se a gente se recordar aí das escolas clássicas da administração, a gente lembra de um dos, vamos dizer assim, uma das escolas que era de Henry, né? A escola fordiana, Henry Ford, que começou a fabricar veículos, né, em linha de produção, né, em larga escala. Então se tem aí uma necessidade de controlar com mais afinco os custos, né, da produção. Ter um controle maior, um controle mais efetivo, né, dessa produção, principalmente para quê? Para que não se haja desperdício e para que haja realmente controle daquilo que está sendo gasto. Tá? Então vem surgindo aí, né, no início do século XX, né, a controladoria, né, nos Estados Unidos, e aí, como eu falei, né, lembrando aí as escolas clássicas de administração, né, um dos pensadores, né, da escola clássica, que aí vem o Henry Ford, né, o Fordismo, e que há essa produção em larga escala e tem essa necessidade de fazer o quê? Controles internos, controles externos, né, para acompanhar a produção, para acompanhar o desempenho dos gastos envolvidos na produção, né, porque você está produzindo aí em larga escala, né, em grandes quantidades, em série. Então há essa necessidade de fazer esse tipo de controle, ok? Chegou minha água, que bom, né? Fazer transmissão ao vivo é bom por causa disso, né? A gente transmite de casa, recebe uma água, um carinho, né? A garganta vai secando, a gente tem que ir hidratando. E aí, por fim, o que eu coloco aí para vocês? Deixa eu até sair aqui, né? Da cena, que é muito interessante essa ilustração, né? A gente vem agora se deparar com o quê? Com um planejamento estratégico e um controle orçamentário, né? Dois itens importantíssimos onde a controladoria tem um grande papel, uma grande participação, uma grande contribuição. Tá? Por que um papel de grande, né, contribuição, de grande relevância aí? Porque não só agora fazendo, né, aplicando-se, né, a função, né, de controlar gastos, controlar, né, as despesas, né, fazer o controle, né, dos recursos, né, sejam eles internos, externos, mas você também começa a participar agora de forma mais efetiva do planejamento estratégico da empresa. E como é que funciona esse planejamento estratégico? Ora, né, parte do pressuposto que a empresa ela passa a estabelecer o quê? Metas, né? Ela define objetivos no decorrer das suas operações, né? Ela começa a querer definir alvos a serem alcançados, atingidos.
para isso, obviamente, é necessário haver um controle orçamentário ou um controle do orçamento que será previsto, ou que será empregado pela empresa para se atingir esses objetivos, né? Para atingir essas metas. Tá? Que eu costumo falar aí, né? Tomando esses dois itens importantíssimos aí dentro da controladoria, e que a controladoria contribui, né, imensamente para as empresas ou para o negócio. Né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, o que nós estamos querendo definir aí, ou o que eu estou querendo dizer aí? Toda empresa, todo negócio, ela nasce com o propósito de gerar lucro, gerar recursos. E isso não é um privilégio somente de uma empresa da iniciativa privada, de uma empresa estatal, né, que deveria também, né, gerar recursos, ou de empresas de organizações sem fins lucrativos, né, instituições sem fins lucrativos, porque assim, toda e qualquer operação, essa operação ela sempre vai ter um fluxo de entrada de recursos e saída de recursos. E o que eu quero dizer com isso? Lembrando um pouco o fluxo de caixa. Né? Vai entrar recursos, seja pela venda, pela comercialização, né? Ou como eu falei, de instituições, né, sem fins lucrativos, que possam ser doações, e vai haver saídas de recursos, que é para justamente o quê? Envolvendo desde a parte fabril, né, produção, né, para empregar recursos, ou gastos envolvidos na gestão da empresa. E no final das contas, entre a entrada de um e a saída de outro, vai haver um resultado. E esse resultado ele tem que ser positivo. Por mais que seja, por exemplo, como eu falei, uma instituição sem fins lucrativos, ela tem que gerar lucro, não para ser distribuído para os seus sócios acionistas, mas para ser reempregado na própria operação. Né? Ela se autoalimenta. Claro, falando das empresas, né, que tem como objetivo principal o lucro, mais importante ainda, porque você tem um sócio por trás do negócio, um acionista por trás do negócio, que ele quer ver o seu dinheiro ou a rentabilidade do dinheiro empregado naquela empresa. Então, começa tudo por aí. Ele não quer, né, a empresa ela simplesmente não quer só gerar aquele lucro limitado. Ela precisa crescer, ela quer crescer. Eu não conheço nenhuma empresa que entra no mercado e se contenta num determinado patamar, num determinado nível, e fala, não, eu não quero mais crescer. Óbvio que todo mundo quer crescer. Quer crescer na carreira, quer crescer nos negócios, todos querem crescer. Né? Mas para crescer, né, para evoluir, precisa de um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? O que é uma estratégia? Conjunto de planos de como eu vou atingir o meu alvo, como uma empresa vai atingir o seu alvo, os seus objetivos, as suas metas, como é que ela vai cumprir isso. Né? E a gente enxerga isso, sem querer, na maioria das vezes, em diversas outras áreas. É algo natural. Imagina, por exemplo, no esporte, no atletismo, né? Na Fórmula 1, né? Um esporte automobilístico aí, né? Sempre vai ter aquele corredor que quer chegar em primeiro lugar, que quer ganhar o campeonato. E por conta disso, vai haver um planejamento, né? A criação de uma estratégia por trás de tudo isso para fazer com que ele chegue, né, no seu objetivo, cumpra a sua meta. Ok? Senão ele não sabe, né, como é que ele vai chegar, enfim. Tá? E o controle orçamentário nada mais é do que para se atingir aquela meta, para se atingir aquele alvo, você precisa empregar recursos. Óbvio, né? Precisa empregar recursos. Né? Uma fábrica vai vender sapato, ok? Quer se tornar líder no mercado regional.
né, no mercado local, como é que ela vai vender sapato? Ela tem que comprar couro, matéria-prima, né, para fabricar o sapato. Então tem que empregar aí, né, recursos. E para isso ela depende do quê? Também de um controle orçamentário. Quanto eu preciso gastar? Quanto eu posso gastar? O que envolverá de custos nessa fabricação ou de gastos, né, em todo esse processo, né, produtivo? Perfeito? Então a controladoria já começa a trabalhar nesses dois sentidos. Olha, a controladoria vai contribuir na elaboração do planejamento estratégico, que vai transformar tudo isso depois de forma numérica, né, ou monetária, num planejamento orçamentário. Os seus objetivos vão ser definidos, né, monetariamente, porque a empresa, um dos indicadores que norteia, né, que mostra que a empresa está crescendo é o quê? Faturamento. A empresa está crescendo, está faturando mais. Né? E os gastos? Quanto se está gastando? E o lucro? Quanto está gerando? Então, quem vai fazer o controle disso tudo? E quem vai acompanhar se tudo aquilo que foi definido no planejamento estratégico e que depois foi monetarizado no orçamento, se está realmente sendo cumprido, respeitado, para não, né, impactar lá no resultado final, não comprometer lá o resultado final, que são os lucros da empresa. Ok? Então a controladoria começa a ter um papel importante nesse sentido. Tá? Então eu costumo dizer o seguinte, olha, lembrando uma frase aqui, né, sobre o papel da controladoria no planejamento estratégico e na elaboração, né, do controle orçamentário. Aqui, papel da controladoria, né, em todo esse processo que nós falamos aí, né, do planejamento do planejamento estratégico e do controle orçamentário, tá? O que nós temos aí? Bom, papel da controladoria, né? O papel da controladoria é zelar, né, pelo bom desempenho da empresa, desenvolver sistemas e metodologia que possam, né, proporcionar modelos gerenciais aí que otimizem o desempenho da empresa por meio de um sistema, né, de gestão, fornecendo informações para os gestores e auxiliar aí na tomada de decisões. Esse é o papel da controladoria. Tá? Então eu gosto de frisar aqui, ó, zelar pelo bom desempenho da empresa. Esse é o papel da controladoria, esse é o papel do controle enquanto liderança, né, orçamentária dentro da empresa. Ok? Então, a controladoria ela tem aí diversas áreas de atuação, né, forças de atuação, que parte desde definir modelos de gestão, modelos gerenciais, de controle, né, desenvolvendo e aplicando indicadores para acompanhar o desempenho da empresa, né, formatando isso dentro de um sistema, né, automatizando isso dentro de um sistema ou contribuindo para automatizar isso dentro de um sistema, né, como por exemplo, né, às vezes o pessoal, os alunos falam, pô, mas o negócio é complicado, é muito sofisticado, né, enfim, talvez por ainda estar conhecendo um pouco sobre a controladoria, mas imagina o seguinte, claro, empresas de grande porte, com maior envergadura, né, econômica e financeira, podem se utilizar de sistemas chamados ERPs, né, que são sistemas integrados, que possuem, né, dentro das suas funcionalidades, painéis de controle, ou como o pessoal gosta de chamar ultimamente, dashboards, que é um painel de controle onde você tem indicadores, né,
mostrando o desempenho das áreas, né? Mostrando como é que está o nível de alcance das metas estabelecidas, né? E aí, eu até publiquei aí um vídeo, né, no Instagram, no Stories, que foi justamente uma pergunta que um aluno fez, né? A importância da controle, da controladoria dentro da administração, dentro da gestão de uma empresa. E aí eu fiz um paralelo com ele, dizendo o seguinte: olha, a importância da controladoria para a administração, né, tem tanta importância quanto um plano de voo e o painel de controle do avião para o piloto. Ou seja, né, quando um piloto, né, ele levanta voo lá no seu avião, primeiro ele parte de um destino, né, ponto A, um destino. E ele tem, perdão, um destino, né, para se alcançar, para chegar. Então ele tem lá o ponto A de partida e o ponto B de destino. Esse destino seria o quê? O seu objetivo, a sua meta, ok? Para ele chegar nesse destino, ele precisa do quê? De um plano de voo. O que é esse plano de voo? Eu não sou piloto de avião, mas pelo que eu pude entender e ler a respeito, ora, ele vai ter lá uma altitude que ele tem que voar, uma certa velocidade, né, que ele tem que seguir, para chegar nesse destino em um determinado tempo. E o que vai acontecer ali, né, para seguir esse plano de voo? Ele tem os instrumentos no painel de controle, demonstrando, né, a altitude que ele está voando, a velocidade, a temperatura, que isso pode interferir também na velocidade, no clima, né, a rota, se está tudo ok. Então, a controladoria, ela faz justamente esse papel. Olha, a empresa definiu uma meta, um objetivo, um destino, traçou tudo isso dentro de um planejamento. Por que o planejamento? Porque caso o painel de controle comece a detectar que o avião está saindo fora da sua rota, ela vai lá no plano de voo, no planejamento, e ver quais são os planos de correção disso. Quem vai estar verificando se está saindo, né, fora da rota? O controller, a controladoria. Falou, o orçamento aqui desse mês, entre o que foi orçado e o que foi realizado, não foi cumprido. Então tem que começar a vasculhar quais foram as causas, né, que fez com que descumprissem, né, essas metas orçamentárias, para colocar novamente a empresa na sua rota, né, correta, para chegar no resultado que ela almeja. Ok? Então, a controladoria ela vem zelar para esse desempenho, né, seja proveitoso, seja cumprido. Tá certo? Bom, a função do controller. Tá? Qual é a função do controller, então, nesse sentido? Vamos colocar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta aí, alguma coisa. Às vezes o pessoal deixa no chat aí. Mas, enfim. Seguindo aí, né? Com a nossa live, né, sobre controladoria, tá? Sobre controller, né? A profissão controller. A função do controller: posição de assessoria, consultoria, né, na pirâmide hierárquica da empresa. Tem como função analisar, interpretar e divulgar informações econômico-financeiras, orientar os líderes, né, da empresa, fornecendo informações financeiras, né, para desenvolver estratégias bem-sucedidas, atuar principalmente no planejamento financeiro e orçamentário e, obviamente, ser uma liderança orçamentária. Tá? Então, olha só, gente. Dentre essas funções, que obviamente, né, tem muita coisa aí, mas eu listei aqui as principais, e já
respondendo, né, uma pergunta: por que que os profissionais da área de controladoria são tão, né, procurados em tempos de crise? Tá? O que acontece muito, né, infelizmente é uma realidade com as empresas, né, que nascem de pequeno porte, empresas de pequeno porte que surgem no mercado, e às vezes as pessoas, os gestores, né, os empreendedores que estão à frente, talvez não tenham ainda um conhecimento técnico, né, sobre gestão, né, sobre negócios, né, de repente herdam isso ou, né, fazem lá um plano de negócios, né, básico, mas enfim. E tem uma estatística, né, disso, que diz que mais da metade das empresas que nascem em até 5 anos elas fecham, né? E um dos fatores que contribuem, né, que causam isso, é o desconhecimento da gestão financeira. Tá? Enfim, desconhecem técnicas, por exemplo, de gestão de fluxo de caixa, né, de controles mais efetivos, de planejamento orçamentário, ou até mesmo planejamento estratégico. Tá? Então, o que o controller ou a controladoria vem contribuir nesse sentido? Justamente no seguinte: como eu falei, em tempos de crise, a primeira coisa que as empresas buscam fazer, né, quando a gente fala uma crise econômica, como aconteceu agora por conta da pandemia, mas que a gente já passou por uma crise há algum tempo atrás, não muito, né, não muito longe, coisa recente, né, na época do governo Dilma, né, no seu segundo governo, primeiro e segundo governo, né, se a gente bem lembra, o Brasil entrou assim numa ladeira, né, num processo de recessão, e muitos negócios, muitas empresas, principalmente de pequeno porte, não conseguiram se sustentar por conta dessa recessão econômica. Né? Começa a faltar renda, né, nas áreas de consumo, e as empresas começam a ter dificuldades financeiras. Né? Eu lembro que caminhando pelo shopping, eu cheguei a ver lojas fechando, né? Eu falei, pô, uma franquia forte, né, com marca forte, de repente, varejo é um dos principais termômetros a sinalizar isso, de que o país está, né, tá, né, numa situação de recessão, uma crise econômica. Né? E aí vem a questão, poxa, né, se é uma crise econômica, o que essas empresas já vão começar a se preocupar? A conter gastos, né? Conter custos, porque se a receita está sendo reprimida, né, ou diminuída, né, por falta de consumo, então ela tem que pensar no quê? Na redução dos seus gastos, né, dos seus custos. E aí que vem a questão, né? Aí que vem a grande pergunta: como é que essas empresas controlam os seus gastos, controlam os seus custos, né? Quantificam quanto realmente a empresa gasta, né, para operar os negócios, né, quanto é esse custo operacional, o que existe de gastos que possam ser variáveis porque estão atrelados à produção e os gastos que são fixos, que independente de produção nenhuma você tem que ali todo mês estar pagando. Um exemplo, né, uma loja que paga o aluguel do ponto. A loja abrindo ou não, vendendo ou não, aquele aluguel tem que ser pago todo mês. Isso é um gasto fixo. Então, vem a pergunta: como essas empresas controlam isso? Que tipo de controle ela tem, né, mais efetivo para saber exatamente onde é que ela tem que reduzir os seus gastos, os seus custos, onde é que ela tem que apertar a torneira, né, onde é que ela tem que dar aquela, né, apertada de cinto? Infelizmente, né, por uma dedução minha, normalmente as empresas fazem o quê? Elas olham já para a folha de pagamento. Ah, vou mandar funcionários embora. Vou cortar a folha. Né? Essa é a primeira ação a ser tomada. Né? Não estou vendendo, caiu as vendas, vou cortar a folha. Não estou produzindo,
né? Não estou comercializando, vou cortar funcionários. Mas aí eu pergunto, será que essa é a melhor solução a ser dada logo de cara, de imediato? Porque será que a empresa não tem outra maneira de reduzir gastos? Ou ela não conhece efetivamente todos os seus gastos ou o custo de todos os seus processos? Porque quando você monitora seus processos, ou quando você mapeia os seus processos, né, as atividades que são desenvolvidas dentro da empresa, e você sabe em toda a cadeia quanto se gasta, né, quanto é empregado, quanto custa. Será que em nenhuma fase dessa cadeia pode ser reduzido os gastos para que não seja tomado já de imediato a ação de cortar na carne, né? Ou já cortar perto do osso, que seria cortar funcionários? Porque imagine a seguinte situação: entrou numa crise econômica, você já vai lá e corta funcionários, aí o mercado retoma, você vai voltar a vender, né, novamente dentro daqueles níveis de faturamento ou até mais, porém você reduziu a sua capacidade produtiva, porque você mandou gente embora. A empresa mandou gente embora. Aí ela tem que fazer o quê? Entrar todo um processo de recontratação. E dependendo de como, eu estou só simulando uma situação aqui, tá, gente? Mas dependendo de como, né, o mercado esteja aquecido, esses funcionários podem voltar mais caros. Ou se você quiser uma mão de obra mais barata, você pode ter que contratar pessoas que não tenham tanta experiência ou não conheçam, né, como conheciam aqueles funcionários, a empresa. E aí existe um negócio chamado curva de aprendizagem, e isso custa. E aí o que acontece? Né? Quando a empresa realmente retoma a sua atividade normal, talvez aquela onda, né, que ela poderia ter surfado já passou. Né? E aí pronto, perdeu a oportunidade. Então, aí vem a busca dos profissionais da área de controladoria. Né? Para quê? Para justamente ajudar a empresa, os negócios, a fazer todo esse mapeamento, né? Toda essa formalização de processos, né? De modelar, né, esses processos e quantificar, né, monetariamente em gastos, em valores, né? Fazer um orçamento, elaborar um orçamento atrelado ao planejamento estratégico, né? Monitorar o cumprimento desse orçamento, apontar os possíveis desvios ou os desvios ocorridos dentro desse orçamento, sejam eles nos gastos que possam ter sido excedidos ou na receita que não foi atingida. Né? E esse processo é um processo que ocorre periodicamente, ou seja, vai acompanhando ali mês a mês, porque o planejamento é para o ano inteiro, ou até mais além disso. Mas, como eu falei no slide anterior, né, vou até resgatar ele aqui, no slide anterior, olha lá, o controller ou a controladoria tem o papel do quê? De zelar pelo bom desempenho da empresa. Perfeito? Então, esse profissional, né, esse controle, ele vai fazer isso. Essa é a função dele. Zelar, né, como liderança orçamentária, pelo cumprimento do orçamento. Né, para contribuir ou para nortear, não vou dizer garantir, porque não é ele que tem que garantir, até porque o orçamento, o processo, né, de cumprimento orçamentário é de responsabilidade de toda a empresa, né, de todas as áreas, envolvendo todos os funcionários, do mais baixo nível ao mais alto nível na empresa. Todos são responsáveis pelo cumprimento de um orçamento, pelo atingimento de metas, pelo alcance do objetivo da empresa. Tá certo? Então, o que acontece aí?
o controle ele tem esse papel, né? No momento que a empresa define, mapear todos os seus processos, quantificar, saber exatamente quanto custa cada fase, né, do seu processo, não só produtivo, mas do administrativo também, né? Tem condições de fazer o quê? De fazer uma varredura, né? Uma varredura mais eficiente e buscar oportunidades de redução de gastos, não simplesmente sair cortando folha de pagamento, como, né, na maioria das vezes acontece. E aí o controle tem esse papel, né? E o outro papel, como eu falei, olha, acompanhando e monitorando. Sabe aquela coisa do coaching, né? Ou como a gente observa, por exemplo, no esporte, né? Vou retomar aqui esse exemplo novamente. Imagina lá um lutador de judô, né? Um atleta, né? Que luta judô lá. Ele tem o técnico, mas ele tem toda uma equipe, né? Que vai acompanhando, né? Os golpes, as lutas, o desempenho dele. Ou vamos pegar aí o vôlei, né? O Bernardinho, né? Pô, cara fantástico aí em termos estratégicos, mas todas as estratégias dele são baseadas em quê? Em dados, em informações, né? E ele estipula metas para isso. E ele acompanha, né? Dentro daquilo que está sendo desenvolvido, né? Desempenhando, se a equipe está realmente, né? Cumprindo com o papel, com as metas, com os objetivos, com, né? Através dos treinamentos. Então, existe todo esse processo de acompanhamento, né? Ó, definiu a meta lá na frente, o objetivo lá na frente. Como é que eu chego até lá? Né? Como é que eu chego até essa meta? Tá? Tem um escritor, né? Eu não lembro o nome dele, mas que escreveu Alice no País das Maravilhas. Tinha até nesse slide aqui e nesse material que ele, né, ele reproduz, né? Vou reproduzir aqui um diálogo, né, entre a Alice e o gato, né? Que a Alice está perdida, quer sair dali e pergunta para o gato como é que ela quer sair, mas o gato pergunta para ela, mas você quer ir para onde? Ela fala, não sei, eu só quero sair. Não, se você não sabe para onde você quer ir, pouco importa o caminho que você vai tomar, né? E aí, vou retomar aqui, né? Novamente aquela figura. Deixa eu retomar aqui, gente. Essa figura aqui, ó. Falei agora há pouco, né? Sobre planejamento estratégico, né? Então imagina o seguinte: se eu não sei para onde eu quero ir, que caminho eu vou tomar? Se eu não sei quais os meus objetivos, como é que eu traço uma estratégia? Como é que eu faço um planejamento? Né? Há quem diga que seguir, né, na direção do vento nem sempre é a melhor opção, porque o vento pode te levar para o meio de uma tempestade. Essa frase é minha, tá, gente? Sempre falei isso em sala de aula. Ok? Então, é essa contribuição, é essa importância que a controladoria, o controle, tem dentro da empresa. Tá? Fazer esse norteamento, contribuir para ter esse norteamento. Certo? Bom, vamos seguindo aqui que já está passando já dos 40 minutos que eu havia definido aí para a gente seguir, né? Com esse esclarecimento sobre a profissão do controle, né? E da controladoria. Então, o que a gente fala aí é a importância da controladoria nesse planejamento estratégico. Aqui, o diálogo que eu falei, está aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó, né? Lewis Carroll, que é o escritor, né, da famosa história Alice no País das Maravilhas. Eu acabei me antecipando e falando sobre o diálogo. Então está aqui o diálogo, ó, né, entre a Alice e o gato. Ó. Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Perguntou Alice. E o gato responde, isso depende muito de onde para onde queres ir. Respondeu o gato. Preocupa-me pouco para onde ir, disse Alice. Então o gato também responde. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. Ou seja, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho
serve, né? Se a gente lembrar um pouco do que a gente conversou lá atrás sobre a história da controladoria, da contabilidade, enfim, que até então nesse tempo, né, se misturou muito, é a mesma coisa que falou assim, olha, de onde está vindo o recurso que a empresa está captando e para onde está indo esse recurso. E nesse período, nesse trecho, como ele está sendo empregado, quanto ele está sendo empregado, né? Quando ele vai dar retorno, como ele vai dar retorno. Né? Então nós temos aí dois pontos, né, que se conectam, que é o planejamento e o controle orçamentário. O planejamento estratégico para atingir as metas e objetivos estabelecidos pela empresa, definidos, né, com a ajuda da controladoria, do controller, né, porque metas também têm que ser factíveis de atingimento. E o controle orçamentário, que é acompanhar, né, o desempenho para saber se realmente está sendo cumprido essas metas. Lembra da história do plano de voo? Colocou o avião no ar, ele está seguindo uma rota, né, seguindo o plano de voo e sendo norteado ou orientado pelos seus instrumentos. Né? A controladoria está aí. Ó, né? No momento que ele sai da rota, os instrumentos indicam, aí ele faz o quê? Olha lá no plano de voo e vê quais são os planos para voltar à rota original, né? Para seguir o seu destino e chegar, né, no seu objetivo final. Ok? Então, a importância da controladoria no planejamento estratégico é essa, né? Tem essa finalidade aí, essa é a grande contribuição. Tá? Falando aí do mercado de trabalho, né? E aí eu fiz alguns recortes, né, justamente para enfatizar isso. Por quê? Lembra que eu falei assim, em tempos de crise, lembram da controladoria ou buscam profissionais dessa área, justamente para quê? Para formatar, né, melhor ou aprimorar melhor os controles, né, que a empresa possui, seja de âmbito operacional ou seja no controle estratégico, nos gastos, nas despesas, nas receitas, no planejamento financeiro e orçamentário, no monitoramento, né, como liderança ou como, né, como zelador, né, desse plano orçamentário, né, apontando ou destacando quando há desvios, né, para se investigar, né, junto às áreas responsáveis, né, por cada departamento ou por cada orçamento de cada área, tá? Para se colocar, né, tudo isso nos eixos novamente e seguir, né, com o plano e atingir os seus objetivos. Ok? Então, nos momentos de crise que vem aí a busca desses profissionais, né? Porque enquanto você está faturando e lucrando, né, incessantemente, vamos dizer assim, né, de forma linear ou, como diz, né, em céu de brigadeiro, está indo tudo bem, tudo às mil maravilhas, né? Eu gasto, mas eu ganho muito e lucro muito. Tá, mas quando eu parar de vender muito ou de faturar muito, né, como é que estão os meus gastos? Né? E os meus resultados? Será que vão ser mantidos? Né? Onde é que eu tenho que apertar o cinto? Onde é que eu tenho que reduzir os meus gastos? Né? Para manter o meu mesmo nível de desempenho, né? A minha performance, né, histórica. Como é que eu faço isso? Né? Então, por que só na épocas de crise que eu lembro de falar, não, tem que ter planejamento, tem que olhar melhor os gastos, tem que ter um controle mais efetivo dos custos, tem que olhar com mais carinho todo o processo fabril administrativo do que se gasta, os recursos que se emprega, né? Acompanhar o orçamento mês a mês, ok? A controladoria ou o controle, né, como liderança aí dentro desse processo, ele às vezes é mal visto. Né? Por que ele é mal visto? Porque, na verdade, ele vai ser o grande apontador, né, dos desvios, das falhas. Né? Isso falando num processo orçamentário dentro do planejamento estratégico da empresa. Né? E nem sempre, né, as pessoas gostam de ser apontadas. Né? Ou as lideranças, né, dentro da empresa, da organização, gostam de ser apontadas.
Mas o papel dele é justamente esse: zelar pelo desempenho de toda a organização, né? Ajudando ela a chegar no seu objetivo final. Então, se há necessidade de se fazer, né, esse apontamento, né, ou colocar em evidência onde está havendo esses focos, né, como se fosse um foco de incêndio. Né? A controladoria é o grande bombeiro, vamos dizer assim. Pô, surgiu um foco de incêndio ali, ela tem que apontar para direcionar o recurso, né, ou empregar a força, né, a força-tarefa para apagar o incêndio ali, para não tomar conta da floresta inteira. Ok? Então, às vezes, né, dentro de um processo onde você está implementando essa metodologia de gestão, né, às vezes existem resistências, tá, para que você comece a trabalhar ou empregar essa forma, vamos dizer, mais modelada, né, mais, como eu posso dizer assim, mais ritmista, né, aquela coisa mais uniforme, né, e não mais solta, né, na gestão de um negócio, de uma empresa, né, ou de uma organização. Né? Ela coloca um ritmo mais cadenciado. Essa eu acho que é a palavra mais apropriada. Né? Sabe aquela coisa, escola de samba? Né? Então, assim, ela vai cadenciando, né, todas as alas da escola de samba para cumprir todo o trajeto dentro do tempo estimado, sem deixar ninguém ficar para trás, sem avançar muito, ou seja, para que a coisa vá de maneira uniforme, harmoniosa, ok? Esse é o papel do controle, esse é o papel da controladoria, além de outros, né, que estão também embutidos aí. Né? Fala-se muito também dentro da parte do compliance, de riscos, enfim, mas falando, né, objetivamente voltada mais para a parte financeira e a parte orçamentária, porque depois tudo se resume em números, né, o controle, a controladoria tem esse papel. E só vão lembrar, né, ou na maioria das vezes só lembram, quando a gente está com a água no pescoço, quando as empresas estão, né, passando por dificuldade, precisam fazer, né, revisar rapidamente seus gastos, seus custos, e aí lembro que, pô, preciso melhorar o meu processo orçamentário, minha gestão de processos, meus controles, né, o meu planejamento, fazer um monitoramento disso tudo de forma mais efetiva, mais periódica, mais precisa. Né, aí vem, né, a busca pelo controle ou, né, pelo profissional de controladoria, ok? E, né, por esse tipo de processo, essa forma de gestão, esse método de gestão, tá bom? Então, falando um pouquinho de mercado, né, eu coloquei aqui, ó, né, em um recorte aqui de 2015, né, sobre a profissão de controller, né, a profissão que está em alta no Brasil, oferece grandes oportunidades, né, e ótimos salários. Na época, em 2015, olha, era aquela crise lá atrás, gente. Né? O controle pode ganhar entre 10 e 20 mil reais. Essa era a remuneração de um controller, em média, né, em meados, né, de 2015, que era uma crise. Hein? Lá tinha uma crise. A gente falou agora há pouco sobre isso. Tá? Aí vem aqui, ó, 2016, né? 65 carreiras promissoras para 2017. Segundo recrutadores, olha lá, em terceiro, eu listou aqui a terceira, né? Profissional de controladoria, controller, ok? E aqui agora, né? 2020. E ó, o que aconteceu em 2020? Uma pandemia que acabou apavorando, né, toda a economia no mundo inteiro. Né? E volta lá novamente, né, o profissional da área de controladoria ou o controller propriamente dito. Né? Profissões em alta, veja os 38 empregos promissores em 2020. A pandemia nem tinha começado ainda, hein? Ela efetivamente estourou aí entre fevereiro e março, mas, né, sites especializados, revistas especializadas já estavam apontando novamente a área, ou melhor dizendo, os profissionais da área de controladoria, né, ou controller, né, como uma profissão ainda em ascensão ou em destaque, né,
dentre as profissões do mercado de trabalho, né? Então, está aí, né, um histórico, né, que eu acabei resgatando sobre a empregabilidade, vamos dizer assim, ou a aplicação, né, a busca de profissionais da área de controladoria. Tá? Aqui mais uma reportagem, né, da revista UOL, né, do site UOL, né, consultoria lista as 38 profissões mais buscadas no Brasil em 2020. Está lá novamente, né, o controller, né, ou a controladoria. Tá? E aí aqui, né, é um site, né, que acho que muita gente já conhece aí, que fala, né, sobre o nível de remuneração, né, de um profissional da área de controladoria ou um controller nos seus diversos níveis, que aí a gente vai dividindo ou, né, vai remunerando de acordo com o seu nível de aprofundamento, aí, de conhecimento, né, dentro da sua experiência, que vai desde um trainee, né, um controller trainee ou um assistente de controladoria ou um analista de controladoria júnior, até um controller, né, no nível master, né. Então a gente sai aí, parte de um salário de média de 5 mil, isso para pequenas empresas, tá, gente? Até 14 mil reais, dependendo do nível, né, da senioridade desse profissional. Tá? Aqui a gente define, né, o site define, né, os níveis, né, de salário para uma empresa, né, nesse caso de pequeno porte, né, e ela explica aqui, né, o que seria classificado em empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, de acordo com sua receita bruta anual e o número de funcionários. E também o nível, né, olha, um controller de nível master, né, de senioridade master, ele tem mais de 8 anos de experiência na área, né, dentro da sua formação e atuação na área, né, no mercado aí. Tá ok? Então, era isso que eu queria compartilhar, né, dividir com vocês aí sobre o profissional, né, da área de controladoria, né, o profissional aí, né, que atua, né, como controller, né, nas empresas, ou profissional da área de controladoria que trabalha nas empresas, qual é a contribuição que ele pode trazer, né, para o negócio, para a empresa, para a organização, como é que ele desenvolve, né, qual é a importância dele, por que, né, que as empresas, na maioria das vezes, só vão lembrar, né, da controladoria em momentos de crise, e na verdade deveria ser um processo constante, né? Então, se a gente observar aí, com certeza nas grandes empresas, isso sim, né, é um processo constante, né, uma utilização, né, recorrer à controladoria para traçar o planejamento estratégico, planejamento orçamentário, né, dentre outras atividades que são desenvolvidas dentro da área da controladoria. Mas as empresas, né, infelizmente aí de pequeno porte, às vezes empresas de médio porte também, talvez não busquem aí com tanto afinco um profissional da área de controladoria para ajudá-las, né, dentro de todo esse âmbito da gestão, né, na busca de resultados, de melhores resultados, de resultados constantes, sustentáveis, né, recorrentes, né, para não ficar à mercê, vamos dizer assim, só dos bons ventos soprando. Né? Lembre-se que crises econômicas, elas são cíclicas, cíclicas, né? Nunca vai deixar de existir crises econômicas, né? Por quê? Infelizmente isso é um processo, talvez numa outra oportunidade eu possa até aprofundar mais sobre isso, mas existe toda uma lógica dentro do processo econômico, né, de fazer correções, né? Porque nada é crescente constantemente, tem que haver correções. É que nem você pegar um elástico, você nunca vai atingir o máximo do elástico, né, na primeira esticada. Não, você vai, estica um pouquinho até onde ele tensiona ao máximo, aí você volta. Né? É uma reação física. Aí você consegue esticar ele um pouco mais. Aí estica um pouco mais, né, até ele tensionar ao máximo, aí você volta novamente. E aí você vai fazendo exercício até você esticar ele ao máximo que você puder. Só que aí o que acontece, quando você estica ao máximo que puder, ele também vai sofrer aí
uma, um impacto, ou seja, vai romper, né, sofrer um rompimento, né, porque ele atingiu também o máximo da sua elasticidade, mas é um processo físico. Olha onde a gente está entrando aí, que loucura. Falando de física, né? Vai explicar um processo econômico, ou nessa questão das crises econômicas. Mas enfim, era isso, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído, né, nessa primeira live, né, nesse primeiro conteúdo que eu resolvi publicar aí no meu canal no YouTube, né, no meu canal Alex Magalhães, onde eu quero passar a compartilhar, né, não só os meus conhecimentos, né, e experiência na área da controladoria, né, na gestão de empresas, na gestão de negócio ou na participação da gestão de empresas, na contribuição, né, de da gestão das empresas ou dentro do processo educacional, né, onde eu tive a oportunidade de participar e ainda participo, né, formando profissionais na área de controladoria ou para quem tem interesse, né, de buscar técnicas, né, de gestão, né, mais, não vou dizer mais sofisticadas, mais aprimoradas ou aplicáveis, né, de forma mais efetiva, né, melhorando a gestão, né, dos negócios, a gestão das empresas, né, a gestão do seu negócio, para que em momentos de crise, quando acontecer novamente, você esteja preparado e saiba realmente o que pode ser feito, o que deve ser feito, e não tomar de repente uma decisão talvez precipitada e, como eu falei, sair cortando na carne ou até perto do osso. Tá? Então, eu deixo aí, né, os meus contatos, né, no final aqui, né, já agradecendo imensamente, gente, né, agradecendo muito aí, né, quem esteve aí comigo na live, quem esteve acompanhando, quem não teve essa oportunidade, eu vou deixar isso no meu canal lá gravado, né, para quem queira lá resgatar e ver a apresentação, né, eu acho que de repente é interessante aí para quem queira, né, ingressar, né, na área, né, da controladoria, né, para conhecer um pouco melhor aí qual o papel que nós, controller, ou nós, né, da área de controladoria, temos aí, né, dentro das empresas ou contribuindo com os negócios aí, né, dentro do seu processo, né, gerencial ou dentro do seu processo de gestão, tá bom? Então fica meus contatos aí, agradeço mais uma vez aí pelo tempo despendido aqui comigo, né, e enfim, fiquem com Deus, uma boa noite, muito obrigado e até a próxima. Vai ter mais uma aí logo aí, que eu vou estar lançando mais um conteúdo aí lá no meu canal, que eu acredito que vai ser bastante interessante aí já para o pessoal, né, que queira, vamos dizer assim, mergulhar um pouco mais aí nesse mundo da controladoria, tá bom? Gente, boa noite, valeu mais uma vez e até mais, tá? Segue os meus contatos aí. Um abraço.